Novamente, boa tarde, sejam aí todos muito bem-vindos a mais uma aula de algoritmos em grafos. A gente continua estudando caminho mínimo, vamos ver hoje o algoritmo de Bell-Montfort. E para fazer aquela recapitulação, o que a gente viu na última aula, a gente estudamos o algoritmo de Dijkstra, que em linhas gerais é um algoritmo que serve para encontrar o caminho mínimo num grafo, né? A gente passava um vértice raiz, e aí esse algoritmo calculava a distância da raiz, né, desse vértice que a gente passou como raiz, para todos os outros vértices do grafo. Esse grafo ele tem algumas peculiaridades, né? Um grafo ponderado, com pesos positivos, né? Tem que lembrar bem que esse grafo é um grafo que tem essa característica para que o algoritmo ele execute e nos dê uma resposta correta. Ele usou uma estrutura de dados chamada fila de prioridades. E eu não tenho certeza, acredito que não, a gente acabou, acho que não comentando a complexidade desse algoritmo que está escrito aqui. Mas eu comento agora, né? Esse algoritmo de Dijkstra, como a gente viu, ele é quase, digamos assim, uma versão menos restrita do algoritmo de busca em largura, né? Se a gente imaginar busca em largura, também encontra o caminho mínimo, mas ele só conta a quantidade de arestas. Se a gente pensar bem, colocar as arestas como tendo peso 1, e considerar que a nossa fila de prioridades agora não tem mais prioridade, já que, em teoria, todo mundo vai ter o mesmo peso, então essa fila acaba virando uma fila normal, e aí a gente tem o algoritmo de busca em largura, né? Então, quando a gente estudou busca em largura, a gente viu que eu vou passar por todos os vértices, no pior caso, por todas as arestas, que é esse pedaço aqui, né? Isso aqui a gente já conhecia. Esse logaritmo de V, ele vem do fato da gente usar uma fila de prioridades, mas isso aqui vai depender de como você está usando essa fila de prioridades. Porque você pode usar a fila de prioridades, mas pode usar estruturas de dados distintas, né? No caso do algoritmo de Dijkstra da aula passada, eu disse que a gente estava usando uma estrutura do tipo heap binária, né? Que ela é uma estrutura que tem a composição aqui de uma árvore binária. E o cara que fica aqui na raiz, ele vai ser o vértice que tem a menor distância, né? No caso desse exemplo que a gente está estudando. Então, onde é que vem esse logaritmo de V? Geralmente, na fila de prioridades, a gente faz algumas operações com essa fila. Colocar um vértice lá dentro, né? Inserir um vértice, pegar o vértice. E uma vez que a gente pega o vértice, por exemplo, que esse cara aqui sai, eu tenho que fazer operações para que um novo cara, dos caras que sobraram, um deles aqui vai ser o menor. Né? Geralmente é o cara que está mais à minha esquerda aqui, né? Então esse cara aqui vai ser o novo raiz. Então eu tenho que fazer operações para que a árvore agora tenha esse cara como raiz. Então operações de digamos assim, balanceamento da árvore e inserir um novo elemento, elas são da ordem de logaritmo de V, que é uma árvore binária, certo? Então, por isso que quando a gente usa uma heap mínima baseado em árvores, a complexidade de tempo do algoritmo de Dijkstra fica V mais E logaritmo de V. Se por acaso eu não quero usar uma árvore, quero usar outra estrutura, eu quero usar um vetor. Então, no pior caso, esse logaritmo de V aqui, ele sai e vai aparecer outro V desses aqui, né? Vai ficar V vezes V, vai ficar V ao quadrado, vai ficar assim, né? E quando a gente fizer a multiplicação, vai ficar a cardinalidade de V ao quadrado mais vezes V.
Esse cara aqui é um termo quadrático. A gente vai ver que esse cara aqui, no final das contas, é o cara que vai mais crescer, então a gente despreza esse termo que é linear e fica só com esse termo aqui, né? Tirando assim um bocado de coisa e fica só V ao quadrado, né? Então depende muito da estrutura de dados aí que a gente for utilizar. Tá bom? Então isso aí foi uma breve revisão sobre Dijkstra, né? Que a gente viu na última aula. Hoje a gente vai estudar o algoritmo de Bell-Montfort, uma introdução sobre ele. Ele basicamente faz a mesma coisa, que é encontrar o caminho mínimo, só que ele tem uma vantagem, porque esse algoritmo ele consegue encontrar o caminho mínimo para grafos que têm arestas positivas e negativas. Né? Ele faz essa função a mais que o algoritmo de Dijkstra não faz. Mas, por outro lado, ele também não é assim um bam, né? Porque tem um negócio chamado ciclo negativo que a gente vai ver agora, que nem Bell-Montfort nem Dijkstra dão conta. Depois a gente vai ver o pseudocódigo, um tempo de execução e, como vocês já sabem no script, um exemplo no final para vocês possam estar testando aí. Pois bem, vamos adiante. Ciclo negativo. O que é um danado um ciclo negativo? Bom, ciclo normal a gente já estudou, né? O que é um grafo ciclo. A gente viu na definição lá que era um grafo que tem a mesma quantidade de vértices, mesma quantidade de arestas. Esse cara aqui é um ciclo, né? Esse subgrafo desse grafo é um ciclo. Mas perceba que ele tem pesos, né? Esse grafo é ponderado. Então, imagine que a gente quer sair do vértice S e chegar no vértice T pelo menor caminho. Obviamente que, assim, visualmente, dá a entender que se a gente seguir aqui em linha reta, é o caminho que a gente tem para chegar em T. Seria mais ou menos essa a ideia. Mas perceba que aqui entre Q e C, eu posso fazer esse círculo aqui uma vez e depois seguir meu caminho, né? O que é um ciclo negativo? Se a gente somar os pesos das arestas que fazem parte desse ciclo, a gente vai ver que a resultante vai dar negativo, né? 2 mais 1 mais menos 4. E aqui dá menos 1 como resultante. O que significa isso? Ora, se a gente está interessado em encontrar o caminho mínimo, significa que se eu passar por esse ciclo uma vez, eu comecei com esse 3 aqui, ó. Se eu fizer uma volta nesse ciclo aqui, eu vou diminuir menos 1. E eu tenho menos 2. E eu vou ficar com 2. Se eu passar de novo, eu vou ficar com 1. Se eu passar de novo, eu vou ficar com 0. Se eu passar de novo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Quer dizer, eu vou ficar infinitamente rodando nesse ciclo aqui, que quanto mais eu rodar nesse ciclo, menor o caminho vai ficar. Concorda? Então, não tem como o algoritmo tratar esse cara aí, porque vou ficar rodando aí infinitamente. Então, assim, nem o algoritmo de Dijkstra, nem o algoritmo Bell-Montfort, eles têm capacidade de nos dar uma informação 100% confiável se o grafo em questão tiver um ciclo negativo. Não tem muito o que fazer. O Bell-Montfort até consegue, a gente vai ver que a gente consegue identificar que esse cara tem um ciclo negativo, mas é só o que ele consegue fazer. Né? O Dijkstra, aí nem se fala, né? Não consegue nem identificar. Certo? Então, isso aqui é um ciclo negativo. É um ciclo que, quando você somar os pesos, o resultado dá um valor menor que zero. Então, se o gráfico tiver isso aqui, não tem muito o que dizer, não. Assim, dependendo do contexto, eu pensei em uma coisa tipo assim. Quem foi que perguntou? Paulo, né? Eu pensei assim, onde é que a resta negativa... Vamos ver se faz sentido.
Toda aresta que eu passar positivo, vamos supor que toda aresta positiva que você passar aqui nesse gráfico seja o custo, tipo, você vai pagar R$3, pronto, vamos dizer que é o pedágio, você vai pagar R$3 para poder sair dessa cidade S e chegar em cidade Q. Toda vida que aparecer um -4 é o pedágio que vai lhe pagar para você passar por lá. Aparecer um valor negativo. Então, poderia se aplicar assim. Estou dando um exemplo bem absurdo, né? Assim, perceber bem na hora, né? Mas em outras situações o valor negativo ele pode se aplicar assim, aqui eu estou ganhando alguma coisa, mas ali no negativo eu estou perdendo, ou ao contrário, né? Ali no negativo eu estou ganhando e se for positivo eu estou perdendo. Dependendo de como... Entendeu? Vamos adiante. A gente continua, deixa eu só aparecer um negócio urgente aqui, é rápido, 15 segundos, 30 segundos, já volto. Oi, pessoal, voltei. Desculpe aí, foi uma urgência aqui, mas já deu certo. Assim, onde é que nós estávamos, né? Ciclo negativo, passamos, ok. Para a gente entrar no algoritmo de Belmont-Ford, a gente vai ter que olhar um pouquinho mais novamente para o algoritmo de Dijkstra, né? Então, por isso que eu já vou deixar ele bem aqui. Vamos nós. O que é que tem no algoritmo de Dijkstra? O algoritmo de Dijkstra tem um negócio lá, na verdade, muitos algoritmos têm, né? Todos têm, um invariante.
É como se fosse uma estrutura, é algo lá no algoritmo que ele nunca se altera, sempre vai ser daquele jeito. Certo? Vamos assumir essa premissa aí. Lembrando lá no algoritmo de Dijkstra, a gente tem um vetor dist. Né? Tá, opa, não era isso que eu queria mostrar. Aqui, ele está bem aqui, o vetor dist, que é aquele vetor que começa todo mundo com infinito, e no final do algoritmo significa que os valores que estão preenchidos lá é a distância mínima de todo mundo para a raiz, né? Só relembrando. Vetor dist. Esse vetor dist, ele vai ter duas possibilidades, como a gente já sabe. Ou no final do algoritmo, os valores que vão estar lá são os valores exatamente corretos, ou vão ser aqueles valores superestimados. Né? Como é que acontece essa situação? Por acaso você tiver um grafo onde o grafo ele é desconexo, né? Se a gente tiver uma situação assim, tiver um cara aqui, se eu começar a busca nesse grafo, eu nunca vou conseguir sair desse pedaço e chegar nesse, né? Então, esse cara aqui que está isolado vai ficar com a distância infinita. Essa é uma situação. Além disso, lá no algoritmo de Dijkstra, a gente faz muitas atualizações. Muitas atualizações. Que são desse tipo aqui. Ó. Essa atualização, eu coloquei esse mínimo aqui, que na verdade ele vai fazer o seguinte. A distância do vértice que eu já tenho, a minha distância que eu tenho no momento, eu vou comparar essa distância com a distância do vértice que eu estou chegando, mais o peso da aresta que eu estou usando. Qual das duas distâncias for a menor, eu atribuo para mim. Né? Se a gente lembrar no algoritmo lá, é justamente isso que ele faz. Ó. A distância que ele tem no momento, a distância que eu estou usando para chegar, mais o peso da aresta. Esse é um condicional, que eu estou perguntando quem é o maior, quem é o menor. Né? E aí eu atribuo a distância menor, se for o caso. Então, dá para ver que no algoritmo de Dijkstra a gente faz isso aqui várias vezes, né? Essa atualização aqui. Fico sempre tentando atualizar a distância mínima daquele vértice que eu estou tentando chegar nele. Essa é a ideia. Pois bem. Feito essas considerações, né, mais uma lembrança, tem uma afirmação aqui que é o seguinte. O algoritmo de Dijkstra ele não funciona em grafos com arestas com pesos negativos. Certo? Aí tem esse exemplozinho aqui e a gente vai mostrar mais ou menos o que acontece quando a gente tenta executar esse algoritmo de Dijkstra aqui. Né? Vamos supor que a raiz é o S e eu quero chegar no C. Então, vou simular aqui a nossa fila de prioridades. Certo? Fila de prioridades. Então, assim que o algoritmo começa, a gente vai pegar o vértice S, que é o primeiro, colocar na fila, e ele está com distância zero, porque ele é o primeiro cara a entrar, né? Para quem não está lembrado, é justamente esse passo aqui, né? Ele começa com a distância zero, eu crio a fila e insiro o S na fila, primeiro vértice. Esse passo aí. Inseri na fila, entro nos laços de repetição, o vértice S sai da fila. Né? O vértice S sai da fila. A distância dele aqui é zero. Lembrando que a distância de todo mundo aí é infinita, né? Estou fazendo um infinito meio doido aqui, mas é infinito. Bom, eu tenho aqui dois vizinhos para me atualizar. Tem o vizinho T e tem o vizinho Q. Tanto faz qual dos dois eu vou atualizar primeiro, a fila é prioritária mesmo. Então, eu entrei aqui no vizinho T na fila e ele está com a distância 100. Foi a distância que eu usei para atualizar aqui. Outro vizinho é o vizinho Q, que estava com infinito, ele entrou na fila com a distância de 1. O vértice S entrou na fila e saiu da fila. Voltei lá para o meu laço de repetição enquanto, né? Esse laçozinho aqui, ó. Enquanto a fila não estiver vazia, vou retirar o próximo cara da fila.
fila de prioridades, vou remover o menor, né? Então, quem vai sair da fila aqui é o vértice Q. O vértice Q que estava com esse 1zinho aqui vai sair da fila. Bom, uma vez que esse vértice Q sai da fila, a distância dele aqui está com 1, eu tenho uma aresta para chegar no vértice C. O vértice C está com infinito, então eu chego lá em C, a distância de 2. Na distância de 2. Tudo correndo bem, até agora tudo perfeito, né? Próximo cara a sair da fila é o vértice C. Né? Vértice C, saiu da fila, bonitinho. Agora perceba que o C não tem nenhum vizinho, não tenho nada para alterar. Agora veja a observação entre o paralelo do busca em largura com o Dijkstra. Eu falei para vocês que é mais ou menos assim. Quando a gente coloca o cara na fila, é como se eu estivesse marcando o vértice de cinza, né? Acabei de encontrar ele. Ele era branco, encontrei ele, ficou cinza. Quando a gente marca o vértice de preto, é como se eu estivesse tirando ele da fila, né? Bem aqui, ó. Quando eu termino esse laço de repetição, que é o para, ele volta aqui por enquanto e retira o cara da fila, né? Retirar esse cara da fila significa que eu vou retirar ele vai ser meu vértice atual, vou trabalhar com os vizinhos dele e depois marco ele de preto, porque eu já vi ele e já vi todos os seus vizinhos, né? Então, significa que uma vez que o vértice C estava na fila e eu tirei ele da fila, trabalhei com todos os vizinhos, não tem nenhum, ele saiu da fila. Mas isso no algoritmo de Dijkstra significa que eu já trabalhei tudo que tinha que trabalhar com aquele vértice e eu não posso mais mexer na distância dele. Lembra disso? Porque o que é o algoritmo de Dijkstra? É sempre pegar o menor cara que está na fila. Mas perceba que quando o vértice T sai da fila, o vértice T, né, é o próximo cara a sair da fila, ele tem um vizinho aqui, ó, do T para o C. A distância do C é 2. Deixa eu fazer assim que fica mais... A distância é 2, é maior do que a distância do T, que é 100. Mais o peso, que é 1.000, menos 1.000. Obviamente que esse valor aqui é menor, que vai dar menos 900. Então, significa que eu consigo chegar em C com menos 900, que é um valor menor que 2. Então, significa que eu teria que atualizar aqui para menos 900. Mas agora lascou, porque se eu tivesse, digamos, um outro vértice aqui, ó, quando o C saiu primeiro, como o C saiu primeiro, ele já entrou na fila e já saiu, eu já não precisaria mais atualizar ele. Mas agora chegou o vértice T com a distância de menos 1.000, quer dizer, embaralhou todo o algoritmo de Dijkstra, né? Então, significa que o algoritmo de Dijkstra ele não vai conseguir passar por essa dificuldade aqui, do menos 1.000, que chegou aqui depois que o vértice C já entrou na fila e já saiu da fila, né? Então, ele acabaria retornando um valor, o algoritmo vai executar, só vai retornar um valor inconsistente, né? Que não condiz. Na vida real, em qual exemplo teríamos uma aresta negativa? Foi. Mesma pergunta que o Paulo fez. Acabei dando um exemplo lá do pedágio, né? Se você chegou a pegar esse exemplo. Mas pegou mesmo? Não, tenta repetir aqui, que eu nem me lembro mais como é. Imagina assim, se você passar por uma aresta positiva, você vai gastar R$100. Se você passar por essa daqui, você vai receber menos 1.000. Você vai receber R$1.000. Então faz sentido passar por essa aresta negativa, né?
Pois bem, o algoritmo de Dijkstra ele vai falhar quando tem arestas negativas. Então, o que, que a gente pode fazer? Talvez tenha outro. Se eu lembrar assim, de algum, conseguir pensar, falo. Bom, a gente viu que o algoritmo de Dijkstra ele pode ser definido com uma sequência de atualizações, que são essas atualizações aqui da distância. Vai ficar sempre atualizando no de Dijkstra. E aí eu tenho uma pergunta, que aí o slide nem me ajudou, porque a resposta já está aqui. Quando eu transformei em PDF, ele acabou perdendo aquelas animaçõezinhas legais, né? Mas é a vida. Eu ia perguntar o seguinte, dado um grafo qualquer grafo, direcionado, não direcionado, qual é no máximo, quantas arestas pode assumir um caminho? Se você pegar um grafo qualquer, trocando a pergunta para outra pergunta vai ficar mais fácil. Qual é o tamanho do maior caminho? Quer dizer, qual é o maior caminho desse gráfico? Pode ter no máximo qual tamanho, né? Mais ou menos essa pergunta. Por que é V menos 1? Saberíamos dizer por que é V menos 1? Digo o tamanho, sendo o tamanho em quantidade de arestas, né? Vou tentar o seguinte, deixa eu ver com um desenho. Deixa eu ver se tem um grafo. Acho que aqui tem um grafo, né? Pronto. Pega esse grafo aqui e desconsidere os pesos. Suponha que é um grafo sem peso. Se eu fosse contar em números de arestas, qual é o tamanho do maior caminho desse grafo? Obviamente é o caminho que vai ter a maior quantidade de arestas, né? Mas assim, olhando para esse grafo aí, qual é esse caminho? Por quê? É 5 mesmo, mas por quê? Tipo assim, qual é o argumento que você diria? Mas é isso mesmo, você já deu mais ou menos metade da resposta, Josh. Né? Lembrando de caminho, que a gente viu lá no comecinho, né? É um grafo que passa por vértices, sem repetir vértices, e passa por arestas, sem repetir arestas. Essa é a definição de caminho, né? Então, nem posso repetir vértices, nem posso repetir arestas. O melhor que eu posso fazer, se eu for pegar o maior, é nesse caso aqui, ó. Vou começar do A, por exemplo. Por que eu não posso pegar uma outra aresta? Quantidade de vértices. Aquele Vzão é o conjunto dos vértices, barra é a cardinalidade. Concorda que qualquer outra aresta que eu pegar vai formar um ciclo? Ele pegar essa aresta aqui, ó, forma um ciclo. Pegar essa daqui, forma um ciclo. Se pegar essa daqui, forma ciclo. Se pegar essa daqui, forma ciclo. Então, em qualquer grafo, o melhor que você pode fazer, assim, considerando que o grafo é conexo, etc., o melhor que você pode fazer é passar por todos os vértices uma única vez, né? Um caminho. É o maior caminho que você pode ter.
E perceba que esse cara é o número de vértices menos 1. Porque se você fechasse aqui, ó, você teria o mesmo número de vértices e o mesmo número de arestas, que é um ciclo, né? Então, o maior caminho que você pode ter no grafo é um cara que tem a quantidade de vértices menos 1. Essa é a resposta. Às vezes a gente pensa um negócio que é bem simples, mas fica desconfiado. Eu sei como é isso. Quando o negócio é bem simples, você fica, rapaz, tem alguma coisa estranha aí. Mas essa é a resposta, né? Por que eu quero chegar nesse V-1, né? Eu estou tentando construir a ideia do algoritmo de Bell-Monford, né? Que é o seguinte. Considere esse grafo aqui de S até T. Tá? Vamos supor que ele é o caminho do grafo que tem exatamente V-1 arestas, né? V-1 arestas. Mas não impede desse grafo ter um cara. Eu estou colocando setinha só para indicar que eu estou chegando num vértice, tá? Não impede de ter umas arestas assim, né? Ó. Sei lá, daqui o cara chegar aqui, puxar aqui por baixo. Sei lá. O cara vir direto para cá. O grafo é todo doido, né? A gente não sabe como é um grafo. Mas a gente sabe que pode existir pelo menos um cara, que é esse preto aqui, que ele tem exatamente V-1 aresta, que é o maior caminho. Só botar só mais um aqui. Pronto. Se a gente for executar o algoritmo de Dijkstra, normalmente, né, pela 15ª vez, a gente vai começar no S, né? Aí o S vai entrar na fila, vai sair da fila. Aí quando você está trabalhando com S, você vai atualizar a distância dos seus vizinhos, né? Você vai atualizar para esse cara aqui e vai atualizar para esse cara aqui, que é um vizinho. Aí quando você estiver nesse vizinho aqui, é a mesma coisa. Você vai atualizar para esse vizinho, vai atualizar para esse vizinho, para esse vizinho. E aí, quando você estiver nesse cara aqui, é a mesma coisa. Vai atualizar para esse vizinho aqui, para esse vizinho aqui. Né? Eu sempre vou atualizando para o meu vizinho. Então, deixa eu tirar toda essa bagunça e vamos considerar só esse caminho do meio. No pior caso, se eu quiser saber a distância de S para T, no pior caso, então eu vou começar em S, aí o S vai entrar na fila, sair da fila, aí eu atualizo esse cara aqui. Esse cara aqui vai entrar na fila, vai sair da fila, aí eu atualizo esse cara aqui. Ele vai entrar na fila, vai sair da fila, eu atualizo esse cara aqui. Eu vou fazer isso aqui quantas vezes? Até chegar no T. Alguém sabe? V-1, né? Porque depois que eu chegar nesse cara aqui, ele vai entrar na fila, sair da fila e eu não vou atualizar mais ninguém, né? Então, na verdade, no pior caso, no algoritmo de Dijkstra, eu vou fazer V-1 atualizações. Que atualizações são essas, professor, que você está falando? Só para a gente lembrar, né? Essas atualizações aqui, ó. Atualizando a distância do vértice, né? Que nada mais é do que essa parte aqui. Se a distância for maior, atualize. No pior caso, eu vou fazer isso aí V-1 vez. Então, os caras Bellman e Ford são as pessoas lá, né? Pensaram o seguinte. Obviamente, não sabemos todos os caminhos entre S e T. Né? Como eu acabei de mostrar lá em Dijkstra, no começo dessa aula de Dijkstra, São Paulo até Russas, tem muitos caminhos, né?
Uma solução para resolver esse problema seria pegar, listar todos os caminhos, calcular a distância de cada um deles e escolher o menor. Mas isso é tão difícil que você está gerando um novo problema para poder resolver o seu problema original. E não faz sentido, né? Então, não é por aí. Então, tem muitos caminhos. Como a gente não sabe, são todos, não sabemos, não sabemos quais são as atualizações das arestas na ordem correta, né? Assim, tipo, eu sei que eu tenho que fazer atualizações do S até chegar no T. Mas tem tantos caminhos, né? Tem tantas possibilidades que eu não sei qual é que eu escolho primeiro, qual é que é a correta. Então, os caras pensaram o seguinte: bom, se no pior caso eu tenho que atualizar V menos uma vez para sair do S até chegar no T, no pior caso, então vamos fazer o seguinte: vamos atualizar todas as arestas do grafo. Sei lá, o grafo tem as arestas para cá, para cá, para cá, para cá. Estou falando de todas do grafo, não só essas que estão aqui no meu, inclusive as que estão no meu, se são todas, né? Vamos atualizar todas as arestas do grafo V menos uma vezes. Porque isso garante que, por exemplo, na primeira passada, no pior caso, eu atualizo esse cara aqui. Na segunda passada, no pior caso, eu atualizo esse cara aqui. Na terceira passada, no pior caso, eu atualizo esse cara aqui. E aí vou atualizando, atualizando, atualizando até chegar lá. Claro que eu vou atualizar as outras também. As outras arestas. Tem as para cá, tem as para cá, tem as para lá. Isso vai me garantir que esse problema do algoritmo de Dijkstra, ele não aconteça. Isso vai me garantir que o problema que aconteceu aqui no C, ele não aconteça, né? Porque se a gente parar para pensar, o que é atualizar uma aresta? Colocar o vértice lá dentro da fila e tirar o vértice da fila. É como se eu estivesse permitindo agora o vértice entrar na fila um bocado de vezes e sair um bocado de vezes. Entra, sai, entra, sai, entra, sai. Traçando um paralelo para algoritmo de Dijkstra, né? Entra lá, sai, atualiza todo mundo. Entra lá, sai, atualiza todo mundo. Entra lá, sai, atualiza todo mundo. Isso me garante que eu vou conseguir atualizar todas as arestas do começo ao fim. Essa é a ideia do algoritmo Bellman-Ford. Então, o pseudocódigo dele fica assim. Como ele foi, digamos... Não sei se eles construíram com base no algoritmo de Dijkstra, né? Isso sou eu que estou falando. Supondo que eles construíram com base no algoritmo de Dijkstra, esse primeiro pedaço é exatamente igual, né? Não? Vetor distância, vetor π. Só para inicializar. A distância do vértice raiz começa com 0. Mesma coisa. Estou recebendo o gráfico como entrada e o vértice raiz como entrada. Mesma coisa. Aqui dentro do miolo, ó, aquelas atualizações. Qual é a diferença? A diferença está que eu vou fazer um repita V menos uma vez, conforme a gente conversou. E cada vez que eu fizer essa repetição, eu vou passar por todas as arestas do grafo, sem exceção. Eu vou testar todas as arestas do grafo. E eu vou sempre perguntar se eu consigo melhorar estando no vértice U, chegando no vértice V. Eu sempre vou fazer esse teste. E aí eu garanto que dessa forma o algoritmo vai funcionar e eu vou ter a resposta correta, tanto faz ser positivo como negativo. Professor, mas aí esse cara não tem fila de prioridades, não tem fila de prioridades. Porque agora, se todo mundo vai entrar, todo mundo vai sair, toda vez, para cada repita desse, a fila de prioridade perdeu o sentido, não faz mais sentido eu gravar. Porque o que a fila de prioridades tinha o que ele tinha antes? O cara entrava na fila uma vez só, saía, e uma vez que ele saía, ele não voltava mais. Ele já estava, tipo, já estava fechado com os parceiros dele, né? Entrei,
Saí, fiz o que tinha que fazer, morreu Maria Preá, como se fala no Rio Grande do Norte, não sei se fala aqui também, né? Morreu Maria Preá. Aqui não, ele vai entrar, vai sair, entrar e sair no sentido assim, porque não tem mais fila, né? Eu vou atualizar todo mundo todas as vezes. Então, assim, não é que deixou de existir uma estrutura. Vocês vão ver que nessa parte do algoritmo, para cada aresta do grafo, ele não diz se as arestas estão em ordem alfabética, se começa da menor para maior, se é totalmente aleatório, concorda? O algoritmo não diz isso. Mas, como eu já ministrei esse algoritmo algumas vezes, empiricamente, eu diria que é se a gente colocasse um passo a mais nesse algoritmo, talvez ele não precisasse executar exatamente V menos uma vez. Pode cair pela metade, digamos. O que é que eu faria? Que eu vou mostrar para vocês, né? Seguinte. Tá aqui o algoritmo, certo? Tá aqui o grafo, né? Um grafo ponderado, pesos positivos e negativos. Eu vou construir uma ordem das arestas. Simplesmente. Que essa ordem está aqui embaixo. Professor, essa ordem aí foi com base em quê? Você pode fazer a ordem que você quiser. Você escolhe uma ordem aleatória, mas é importante o seguinte, uma vez que você escolheu essa ordem, em cada laço de repetição, você tem que seguir exatamente essa ordem. Em cada laço de repetição que eu falo, em cada repita desse. Quando eu começar um repita, aí eu vou analisar para cada aresta do grafo. Quem é que vem primeiro? Aí você vai olhar lá. Quem é que vem primeiro é a aresta SA. Então, sempre quem vai vir primeiro é a aresta SA. Sempre vou testar ela primeiro. Então, geralmente, isso aqui tende a diminuir algumas interações. Nos testes que eu já fiz, né? Por que eu escolhi o SA primeiro? Porque, lembrando, esses algoritmos, geralmente, você quer encontrar o caminho mínimo de um vértice para todos os outros vértices do grafo. Então, nesse exemplo, é como se eu estivesse passando o vértice S como o vértice raiz. Né? Então, faz sentido eu colocar primeiro o SA e o SG. SA e o SG. Certo? As outras arestas, eu coloquei simplesmente em ordem alfabética. Poderia ser qualquer outra ordem, mas eu tenho, olha, começa do A para o E. BA, BC, CD, DE, EP, FA, FE, GF. Mas poderia ser qualquer outra. Depende de cada um aí. Talvez um execute mais rápido, assim, talvez uma faça mais interações, outra faça menos. Não tem como a gente saber, né? Só quando executar. Vamos nós. Vamos começar aqui esse algoritmo. Está vendo que nesse algoritmo eu vou simular aqui nessa tabela apenas a distância, tá certo? Mas a gente sabe que o algoritmo de Bell-Montfort, ele também atualiza o vetor π. Só que eu não vou colocar aqui não, certo? Vou colocar só o vetor distância. Uma vez que o algoritmo começa, eu coloquei aqui iteração 0, para dizer que é aquele passo inicial. E coloquei 7 colunas para dizer que exatamente como eu tenho 8 vértices, 8 menos 1, 7. Ele vai fazer no máximo 7 interações. Tá bom? E como é que esse algoritmo funciona? Quando eu passar aqui a primeira... De onde é que saiu esses valores, né? Da primeira interação. É só pegar cada uma das arestas e ver se você consegue atualizar. A aresta do S para o A. Bom, o S, eu começo com 0, né? Que é a distância dele para ele mesmo. O G tem infinito. Vou chamar aqui de inf. Aí você vai testar, né? Na verdade, o A também tem inf. Bom, eu estou chegando no A e lá tem infinito.
infinito é maior do que 0 mais 10, é aquela mesma conta do Dijkstra. Infinito é maior. Então, significa que eu consigo chegar lá no A em 10, que é menor do que infinito. Né? A mesma coisa que no G. O G tem infinito. Eu estou usando o 0 mais 8, que é menor do que infinito? Então, eu coloco o 8 aqui no G. Certo? E aí eu vou seguindo cada uma dessas arestas aqui, ó. Do A para o E, eu consigo fazer alguma coisa? Do A, deixa eu atualizar aqui, que agora o A aqui ficou com 0, ficou com 10, aqui ficou com 8. O A tem 10, o E tem infinito, 10 mais 2, 12. Perceba que aqui no E vai aparecer 12. Eu nem coloquei nessa interação, mas deveria ter colocado 12 aqui. Ele vai aparecer só na outra. Foi puramente na hora que eu estava desenvolvendo o slide, certo? Aí, do B para o A, eu vou mudar alguma coisa? O B tem infinito. O B tem infinito. O A tem 10. Infinito mais 1, infinito. 10 é maior do que infinito? Não. É porque o 10 é menor, então 10 fica. E aí você segue fazendo passo a passo de cada aresta, fazendo essa análise, né? Até terminar todas as arestas, nessa sequência que você definiu. Quando você terminar todas as arestas, você terminou a sua primeira iteração. Aí você vai para a segunda iteração, faz tudo de novo. Passa por todas as arestas. Quando é que surgiu esse 10 aqui, professor? Sei não, vamos ver aí. Do S para o A, já sei que não vai mudar. Do S para o G também já sei que não vai mudar. Do A para o E, também eu sei que não vai mudar. Do B para o A. Do B para o A, também não vai mudar, né? Do B para o C também não vai mudar. Do C para o D também não. Do D para o E também não. Agora, veja que quando eu chego na aresta EB, ó, do E para o B, essa aresta 8, o E tem 12. Né? O E tem 12. O B tinha infinito, que é esse valor aqui, ó. O B tinha infinito. 12 com menos 2 faz 10. 10 é menor do que infinito. Então, por isso que aparece esse 10 aqui, ó, que ele foi atualizado. Veio dessa aresta aqui. Tá vendo? Aí eu vou para a próxima aresta, do F para o A. O F tem infinito no momento. Então, infinito menos 4 não vai ser menor do que 10. Do F para o E é a mesma coisa. Mas perceba que quando eu chego na aresta GF, que é a última que está aqui embaixo, ó, o G tem 8. O F tem infinito. 8 mais 1, 9. Que é justamente o 9 que aparece aqui, ó. E você fez uma nova interação. E o procedimento é basicamente esse, né? Você vai em toda interação testar todas as arestas, procurando aquelas atualizações, né? Você vai para a interação 3, vai para a interação 4, vai para a interação 5, vai para a interação 6. Que aqui aconteceu uma coisa que você já, antes de chegar na 7, significa o quê? Ó, que ninguém mudou. Certo? Você passou por todas as arestas e não teve mais mudança. Significa o quê? Que se você fizer a 7ª interação, vai dar o mesmo resultado. Então, aqui, na 6ª, você já podia parar. Você vai economizar uma interação. Como é que você faz isso? Você vai lá no algoritmo de Bell-Monfort, vai criar uma variável, que eu chamo de flag, né? Não sei como é que você chama aí. Você vai colocar ela bem aqui, ó. Toda vida que começar aqui, você vai botar, sei lá, flag recebe 0. Se ele entrar aqui dentro do se, você bota flag recebe 1. Para terminar esse laço de repetição do para, depois aqui do fim para, aí você vai colocar aqui, ó, o se
se flag igual a 0, é porque não teve nenhuma mudança, concorda? Aí você pode dar um return, um break, eu não sei como é que você está implementando, né? Significa que não teve mudança. Então, com uma variável só, você pode ficar controlando ali se você precisa fazer todas as interações ou parar se não tiver mais nenhuma mudança. Aí, com isso, otimiza alguns casos, né? Se você colocar essa implementação e você der sorte, você tiver mais ou menos uma experiência assim, do problema, escolher umas arestas, se você ordenar as arestas de uma forma, não sei se existe um estudo, mas que dê sorte, aí você pode às vezes fazer duas interações ou três, mais ou menos pela metade, né? Claro que em termos de complexidade do algoritmo, não muda nada. Você vai, no pior caso, você vai passar por todo mundo, mesmo colocando esse flag, mesmo colocando as arestas da melhor forma possível, porque a complexidade não vai ser diferente disso aqui, né? Que está aqui, ó. A complexidade. Eu vou passar por quase todos os vértices, né? Que é o V, e aqui eu vou passar por todas as arestas. Então, ela não vai, a complexidade não vai mudar, mas assim, na prática, você pode tá diminuindo mais ou menos pela metade o tempo de processamento, né? Certo? Só para lembrar, né, que aqui também eu estou atualizando o vetor pi, mas não estou mostrando. E esse grafo aqui ele não tem ciclo negativo, mas se a gente alterasse alterar esse cara aqui para -4, esse ciclo vai ficar negativo, que é esse cara aqui que eu tenho. Então, o que acontece com o algoritmo de Bellman-Ford? Para você saber se ele tem ciclo negativo ou não, se você continuasse executando aqui, por exemplo, se aqui fosse um -4, provavelmente o vértice B, provavelmente o B, o C, o D e o E, eles sempre iam ficar B, C, D, E, esse valor aqui sempre ia ficar diminuindo, provavelmente. Toda vez que a gente fizesse uma interação, esses caras iam diminuir. Toda vez que fizesse interação, esses caras iam diminuir. Como é que eu faço para verificar isso? Se o seu algoritmo rodou até a última interação, por exemplo, aí você vem aqui no finalzinho do algoritmo, aqui depois do fim repita, e você vai fazer mais um passo desse. Você vai colocar esse quadrado exatamente aqui, fazer mais uma vez. Porque se ele repetir mais uma vez e ele modificar, é porque você está passando por um ciclo negativo que está sempre diminuindo. Aí você consegue identificar que tem um ciclo negativo. Aí você não tem como saber qual é a resposta certa, né? Porque você não sabe se o erro já está, se o erro deu aqui, se o erro deu aqui, por exemplo, ele já poderia ter parado na 3. Aí na 4 diminuiu, na 5 diminuiu, na 6 diminuiu, na 7 diminuiu. Não tem como você saber. Não tem como o algoritmo saber e arrumar. Então, por isso que se tiver ciclo negativo, só dá para saber que tem, mas não dá para fazer nada. E aí a gente chega naquele exercício maroto, começando aqui do vértice S, naquela alvinha, e quando for 2h48 eu volto aqui. Alguma dúvida, perguntas? Tá bom, então daqui a pouco eu venho.
E então, certo? Sim. Vou tentar fazer aqui, vocês vão acompanhando aí. Qualquer coisa. Bom, gente, eu vou fazer de um jeito mais prático, não vou fazer tabela não, tá? Eu estou fazendo o olhômetro aqui, mas tentando seguir aquela linha de raciocínio lá. Começa no vértice 0, então ele recebe distância 0. Então a ideia é que ele vai ser atualizado todas as arestas que partem do S. Então o vértice A vem aqui para 7, o vértice C vem aqui para 6, o vértice F vem aqui para 5. Lembrando que todo mundo começa com infinito, né? E o vértice E vem aqui para 6. Certo? Estando no vértice A, que tem agora peso 7, somando com 4, eu chego com 11 aqui no B. 7 com menos 2, eu chego no C aqui com menos que 6, que dá 5, né? Atualizei as duas arestas do A. No vértice C, eu tenho uma aresta de 1 para o F, então 5 mais 1, 6, mas aqui já tem 5, então não atualizo nada. Eu tenho 5 mais 2 por 7, então consigo chegar no D em 7. Certo? Deixa eu ver. No vértice D não tenho ninguém para sair dele. Do vértice F, por enquanto, eu tenho 5, mais 3, 8, também não atualizo nada. Eu vou aqui para o vértice B. 11 com menos 4 vai dar 7 aqui no H. 11 com menos 2 vai dar 9 no G. Certo? Aqui no vértice E, eu tenho 6 com menos 2 faz 4. Isso aqui, 4. Eu tenho 6 com mais 3 faz 9, mas já tenho 7 no H, também não atualizo. Aqui do vértice H, eu tenho 7 com mais 1 faz 8, então eu vou chegar em 8 aqui no G. No vértice G, eu tenho 8 com menos 1 faz 7, então eu vou chegar em 7 aqui no vértice I. No vértice I, eu tenho 7 mais 1, que dá 8, eu vou chegar em 7. Então, se a gente fizer esse procedimento de novo, eu já fui fazendo de um jeito que provavelmente não temos mais nenhuma alteração. Tudo certo aí com vocês? Acho que bateu, né? Bateu. Então acertei. Bom, gente, é isso aí. Algoritmo de Bell-Monfort. Está ministrado. Não tenho mais nenhuma coisa para informar. Só perguntar se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Se não tiver nenhuma pergunta, então vou encerrar aqui a gravação.